Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Glória a Deus. Eu vejo aqui dentro desse capítulo 5, um pouquinho antes, os acontecimentos, a alegria dos apóstolos de serem usados por Deus após a descida do Espírito Santo na vida de cada um deles. A igreja crescia, as pessoas se convertiam, o Senhor ia acrescentando almas. Quanto mais eles pregavam, o Senhor acrescentava almas e os sinais seguiam. Os apóstolos começaram a ver milagres tremendos. O capítulo 5 fala de um acontecimento que eu não vou entrar em detalhes, que aconteceu com Ananias e Safira, e logo após esse acontecimento houve essa situação que nós acabamos de ler aqui agora, esse algo milagroso da parte do Senhor, da parte de Deus, né? Que aqui fala que, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Eles estavam presos. A descida do Espírito Santo, a alegria do Pentecoste, eles celebravam, falavam do amor de Deus, falavam da ressurreição, falavam do Salvador, pregavam a palavra do Senhor, a palavra de vida, ao arrependimento. Quantas pessoas se arrependeram? A primeira conversão ali foram 3.000 almas que se converteram ao Senhor ao ouvir a palavra do Salvador, do Cristo, daqueles que eles acusaram, prenderam, sentenciaram à morte e foi crucificado. Pedro fala sobre arrependei-vos, para que realmente eles pudessem chegar às suas conversões. Eles estavam fazendo coisas boas. E aqui está me falando, nesse versículo, que eles estavam presos por ter falado coisas boas. Se você for ver o versículo 17, fala assim: levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Estavam irados por eles estarem pregando o evangelho, por eles estarem falando a verdade, por eles estarem falando do Cristo, do que morreu na cruz do Calvário. Essa mensagem impactou tanto naquele tempo que quem pregava era preso. E aqui agora a Bíblia fala que eles estavam: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. O próprio anjo falou: continue ministrando a palavra, continue falando do amor. Por quê? Porque tem muitas pessoas que precisam ouvir, tem muitas pessoas que precisam ser salvas. E a Bíblia fala que eles entraram no templo na manhã seguinte e começaram a ensinar. E dentro desse ensinamento houve lá um levante. Houve lá um levante, porque procuraram na prisão, cadê os apóstolos? Não encontraram. Eles ficaram nervosos. A Bíblia fala que as palavras estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. O que aconteceu na prisão? Eles estavam presos e de repente já estavam no templo ensinando. Os religiosos daquela época, os sacerdotes daquela época, ficaram indignados. E a gente lendo mais um pouquinho, a Bíblia fala o seguinte, no versículo 26, então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. 27, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressadamente que não ensinasses nesse nome? Eles não queriam que eles pregassem o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que situação. Quantas pessoas estão precisando ouvir a palavra do Senhor.
Quantas pessoas estão precisando conhecer Jesus Cristo. E naquele momento eles estavam sendo proibidos de pregar o Evangelho, de falar no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui fala depois, na continuação: eis que encheste Jerusalém, dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Aí o Pedro responde para eles e fala assim: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais, olha lá, ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. É isso que nós estamos fazendo aqui na rádio, nessa programação, é levando vocês ao arrependimento e à remissão dos pecados. Essa é a palavra da vida. É a palavra da vida. É a palavra que o Senhor está levando para vocês nesta manhã, falando: olha, seja o que for, pregue o Evangelho, anuncie as boas novas, não deixe de falar. A porta da graça está aberta ainda para todos vocês. A porta da graça está aberta para te abençoar com a salvação, para alcançar sua família, o seu filho que está nas drogas, para ser liberto, o esposo que está na dependência do álcool, do tabagismo. O Senhor está para livrá-los, para libertá-los, mas tem que realmente abrir o seu coração e se arrepender dos seus pecados e receber essa remissão do Senhor para a sua vida. Ele é o nosso Salvador. É Ele que te salva. É Jesus Cristo, nosso Senhor. É Jesus Cristo que esses apóstolos pregavam. Eles padeciam, eles ficavam presos, mas o anjo livrava e falava: continua pregando, continua falando do meu amor, continua falando dessa vida que realmente vai trazer para eles vida em abundância. A libertação para você nessa manhã. A Bíblia fala que ficou tão incomodado um dos líderes, mestres, o Gamaliel, que ele chega a falar para as pessoas que estavam ali do conselho, e o Gamaliel, que era fariseu, doutor da lei, fala assim: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque os religiosos queriam continuar levando eles para a prisão e até açoitá-los, maltratá-los. E aqui a Bíblia fala para nós, versículo 36, que o Gamaliel fala: porque antes desses dias levantou-se Teudas. Teudas era aquele camarada que defendia a pátria, né? Aquele camarada que realmente era um dos que estavam na frente dos judeus, como, né, que poderia libertar, também apareceu naquele tempo. E ele lembra desse camarada, o líder revolucionário que surgiu durante esse tempo, o Teudas. Ele fala assim: Teudas, dizendo ser alguém, a esse se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Aí ele vai lembrar de outro também que era revolucionário, Judas, o Galileu, que nos dias do alistamento se levantou também, e ali muitos seguiram ele. Mas também fala que Judas pereceu e todos que deram ouvidos foram despertos. O que o Gamaliel estava querendo dizer? Se Jesus fosse um revolucionário, um líder somente para se levantar, defender, morrer e pronto, acabou a história desse camarada, esses judeus também, os convertidos, vão ficar dispersos. Mas não, porque ele fala assim: e agora digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Aleluia. Olha aí o que eu quero dizer para você: a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra tem poder. O que eu estou pregando aqui para vocês é uma palavra que tem poder. Eu estou falando de um nome chamado Jesus Cristo, e ele está vivo, ele tem vida, e vida em abundância para você. Então, o que os discípulos fizeram ali, começaram a pregar,
e começar a anunciar o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala para nós no final, no versículo 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aleluia, até o tempo de hoje nós continuamos anunciando esse Jesus Cristo que salva, esse Jesus Cristo que liberta, esse Jesus Cristo que realmente cura, esse Jesus Cristo que dá vida e vida e abundância para você. É esse Jesus que quer te alcançar com arrependimento e a remissão dos pecados. Que Deus abençoe. Aleluia. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus.